Olá, alunos do CAIC! Prontos para mais uma roda de leitura? Em tempos difíceis, dilemas da juventude. Hoje nós vamos conhecer um pouquinho sobre a autora nigeriana Chimamanda. Eu venho de uma família nigeriana convencional, de classe média. Meu pai era professor, minha mãe administradora. Nós tínhamos, como era normal, empregada doméstica, que frequentemente vinha das aldeias rurais próximas. Então, quando eu fiz 8 anos, arranjamos um novo menino para casa. Seu nome era Fide. A única coisa que minha mãe nos disse sobre ele foi que a sua família era muito pobre. Minha mãe enviava inhames, arroz e nossas roupas usadas para sua família. E quando eu não comia tudo no jantar, minha mãe dizia: termine sua comida. Você não sabe que pessoas como a família de Fide não têm nada? Eu sentia uma enorme pena da família de Fide. Num sábado, nós fomos visitar a sua aldeia e sua mãe nos mostrou um cesto com um padrão lindo, feito de ráfia seca, por seu irmão. Eu fiquei atônita. Nunca havia pensado que alguém em sua família pudesse realmente criar alguma coisa. Tudo que eu tinha ouvido sobre eles era como eram pobres. Assim, havia se tornado impossível para mim vê-los como alguma coisa além de pobres. Sua pobreza era minha história única sobre eles. Histórias e dilemas. Violência aumentando mais e mais, doenças a nos liquidar, falta de paciência e compreensão, muito dinheiro jogado fora por pura corrupção. Chimamanda Adichie. Quem é Chimamanda? Chimamanda Adichie é uma escritora nigeriana. Ela é reconhecida como uma das mais importantes jovens autoras de sucesso, atraindo uma nova geração de leitores. Adichie cresceu num campus nigeriano. Seu pai era professor e a sua mãe secretária de admissões. Enquanto cursava medicina, a jovem editou uma revista chamada The Compass, com os colegas de curso. Aos 19 anos, deixou a Nigéria e seguiu rumo aos Estados Unidos, onde foi estudar comunicações na Filadélfia. Anos mais tarde, quando deixei a Nigéria para cursar a universidade nos Estados Unidos, eu tinha 19 anos. Minha colega de quarto, americana, ficou chocada comigo. Ela perguntou onde eu tinha aprendido a falar inglês tão bem e ficou confusa quando eu disse que, por acaso, a Nigéria tinha o inglês como língua oficial. Ela perguntou se podia ouvir o que ela chamou de minha música tribal. E, consequentemente, ficou muito desapontada quando eu toquei a minha fita da Mariah Carey.
ela presumiu que eu não sabia como usar um fogão. O que me impressionou foi que ela sentiu pena de mim antes mesmo de ter me visto. Sua posição padrão para comigo, como uma africana, era um tipo de arrogância bem intencionada. Piedade. Essas imagens aqui são as imagens onde a Chimamanda passa a maior parte do tempo dela, né? Na cidade de Lagos, na Nigéria, e na cidade de Columbia, em Maryland. Vivemos num mundo repleto de histórias. As histórias dão forma à nossa existência. A literatura são histórias, são o que somos. E penso que as pessoas que aprovam e organizam certas políticas deveriam tomar aulas de narrativa. Devem aprender a maneira como as pessoas contam e criam histórias e como suas políticas vão afetar essas pessoas. É uma forma prática de ver como as histórias afetam a vida das pessoas. Você também acha que a sua história deveria ensinar o mundo como precisamos enxergar o outro? O perigo de uma história única. Eu sou uma escritora, contadora de histórias e gostaria de, além de contar, escutar histórias. Muitas histórias de vocês. Precisamos de um aprendizado constante e precisamos acreditar que ninguém é dono de uma única história. Esperamos da janela do nosso quarto, às vezes sem fazermos nada, que a nossa história seja mudada. Como são vistas histórias através de uma janela? E para ver mais, é preciso mudar de janela ou mudar de foco? Mudar o foco do nosso olhar. Será essa uma grande metáfora? Mudar o foco do nosso olhar de longe para perto das nossas histórias. Olhar de perto nos faz enxergar muitas histórias. Elas podem não ser floridas, mas são reais. Além dos muitos prejuízos pessoais, a história da depressão acarreta sofrimento também para toda a família. Vamos mudar o foco, enxergar a história por trás dessa janela solitária e ajudar. Às vezes nossas histórias nos confundem. E uma maneira para lidar com a dor emocional, a raiva intensa e a frustração chega muito de repente. Não permita que a automutilação deixe a história de alguém se tornar ainda mais dolorosa. Precisamos enxergar a história de cada um, entender como o fato de ser negro é mais que a cor da pele, e sim uma identidade política.
Às vezes as pessoas só querem se sentir ouvidas. Mas não falamos sobre isso. Nós nem mesmo contamos as coisas que gostaríamos que entendessem melhor, porque estamos preocupados que dirão que estamos exagerando ou que somos muito sensíveis. Você está sempre lutando para fazer com que o seu cabelo faça, ele pareça o que não deveria parecer? Ele faça aquilo que ele não deveria fazer? Pare com isso. Pare e mude a sua história. A história da sua cor é muito maior. Se você não entende, faça perguntas. É fácil saber quando uma pergunta vem de um bom lugar. Se você está desconfortável, diga que está desconfortável. Ninguém é feito só da história do seu modo de se pentear. Vamos mudar o foco, enxergar as histórias das pessoas ao nosso redor, respeitando todas elas. Muito antes da história do futebol, o Brasil tem a história dos imigrantes. É importante lembrar a história de cada um e que o Brasil é um país de imigrantes. Temos muitas histórias cruéis, nas quais imigrantes são desumanizados. Se você não mudar o foco do seu olhar, você transforma a vida do outro numa vida de uma história só. Essas janelinhas aqui vão nos contar a história de um garoto na África e é uma história que vai nos fazer refletir. Vou chamá-lo de Sochukuma. Um rapaz magro, sorridente, que gostava de jogar conosco, as meninas, na escola primária de Izuka. Nós éramos jovens, nós sabíamos que ele era diferente. Dizíamos, ele não é como os outros meninos. Mas a sua diferença era benigna, inquestionável. Era simplesmente o que era. Nós não tínhamos um nome para ele. Nós não sabíamos a palavra gay. Ele era Sochukuma. Ele foi formidável e ele jogou Olga tão bem que seu lado sempre ganhava. Na escola secundária, alguns meninos da sua turma tentaram atirar Sochukuma de uma varanda no segundo andar. Eles tinham um nome para ele, Homo. Ele afastou-se de suas provocações em silêncio, às vezes sorrindo um sorriso desconfortável. Ele deve ter desejado que ele poderia ser o que queriam que ele fosse. Imagina agora o quão só e impotente ele deve ter se sentido. Os meninos muitas vezes perguntavam, por que ele não pode ser simplesmente como o restante? As respostas possíveis a essa pergunta incluem: por que ele é normal? Porque ele é um pecador? Porque ele escolheu o estilo de vida? Mas a resposta mais verdadeira é: nós não sabemos. A humildade e humanidade em aceitar que há coisas que simplesmente não sabemos. Aos 8 anos, Sochukuma era obviamente diferente. Ele não poderia ter escolhido o estilo de vida porque ele era muito jovem para isso. E por que haveria ele ou qualquer um escolher ser homossexual num mundo que faz a vida tão difícil para os homossexuais? E aí? O que você pensa sobre isso?
Mais uma história, gente, olha. Nesse caso, o foco vai além dos fatores psicológicos e econômicos, que são muitos. A mulher grávida, precocemente, menina ainda, pode apresentar sérios problemas durante a gestação, inclusive risco de morte. Pesquisas descrevem que adolescentes que engravidam geralmente tentam esconder a gravidez e simplesmente não realizam o pré-natal no momento adequado. Não escondam as suas histórias. E depois de um tempo, quando o encantamento diminui e faz parecer que o foco do nosso olhar da vida começa a desembaçar, nos damos conta que estamos num relacionamento abusivo, recheado de brigas, discussões, e ao nosso lado está alguém que não nos completa, nem mesmo nos faz feliz. A sua história não é uma só. Você pode pedir ajuda e começar a mostrar as suas verdadeiras histórias. As histórias reais te deixam melhor, não por ter lido um livro. É a história da sua vizinha, da sua mãe, da artista da TV, sua história. Precisamos pensar, todos, qualquer raça, religião, cor, etnia, em como fomos socializados. Qual é meu lugar no mundo? Que história será a minha? Quando eu estava no primário, no começo do ano letivo, a professora anunciou que daria uma prova e quem tirasse a nota mais alta seria o monitor da classe. Ser monitor era muito importante. Queria muito ser a monitora da minha classe e tirei a nota mais alta. Mas, para minha surpresa, a professora disse que o monitor seria um menino. Ela se esquecera de esclarecer esse ponto. Achou que fosse óbvio. O garoto tirou a segunda nota mais alta. Um garoto tirou a segunda nota mais alta. Ele seria o monitor. O mais interessante é que o menino era uma alma bondosa e doce, que não tinha o menor interesse em vigiar a classe com uma vara. Exatamente o que eu desejava. Mas eu era menina e ele menino. E ele foi escolhido. Se repetimos uma coisa várias vezes, ela se torna normal. Se vemos uma coisa com frequência, ela se torna normal. Se só as meninas são escolhidas como monitoras da classe, então em algum momento nós todos acharemos mesmo que inconscientemente que só o menino pode ser o monitor da classe. Se só os homens ocupam cargos de chefia nas empresas, começamos a achar normal que esses cargos de chefia só sejam ocupados por homens. Sua vida como cidadão e cidadã precisa ser comprometida com muitas histórias. E assim enxergando você mesmo e outro nessas histórias, e o outro nessas histórias, juntos poderão mudar a humanidade. Lindo, né? Vamos colocar mais luz em nossas janelas.
Semana que vem, após assistir a um filme realizado por artistas de Sertãozinho sobre os dilemas da juventude, você poderá, de um modo privado, tirar possíveis dúvidas com especialistas como psicólogos, assistentes sociais e descobrir quais equipamentos municipais de Sertãozinho você pode procurar para te ajudar, ok? Prestou atenção nesse recado? Reflita sobre as suas histórias e prepare-se para a próxima aula. Não perca, então, a próxima aula de Dilemas da Juventude, ok? E se você gostou dessa roda de leitura, então bate palmas. Eu gostei muito e aprendi muito com ela. Eu espero que você também tenha aprendido. Até a próxima!